Olá, sou Carolina, diretora do Grupo Maniga Comex, e hoje vamos falar sobre os custos na importação. Custos fixos, custos variáveis e fator de importação. Qual a diferença do custo fixo e do custo variável? O custo fixo são custos que independem dos dados da carga, peso, cubagem e valor. E o custo variável são os custos que têm ligação com essas informações. Vamos falar dos custos simulando uma importação marítimo de uma carga LCL, que é uma carga consolidada, 3 toneladas e 5 metros cúbicos de carga. Então, primeiramente, vamos falar dos custos fixos. Quais são os custos fixos da operação? Armazenagem no porto, despachante aduaneiro, taxa do sindicato, que se paga por processo, que é a taxa SDA, despesas do agente de cargas que tem no Brasil, desconsolidação, handling, liberação, taxa do Siscomex e os custos de transporte do porto até o destino final. Então, esses custos, normalmente, eles são fixos, independente do valor e cubagem da carga. E os custos variáveis, quais são? Marinha mercante, que é 8% do valor do frete internacional mais uma taxa fixa de R$ 21. O frete internacional, que normalmente é por tonelada ou metro cúbico da carga. O seguro internacional, que cobre o valor da mercadoria, frete, seguro, 10% de despesas. Então se calcula um valor de prêmio em cima dessas informações. Os impostos federais, imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. E o imposto estadual, o ICMS. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de custos que tem na operação. Porém, são divididos entre custos fixos e custos variáveis. Agora, tendo conhecimento de quais são os custos no processo de importação, vamos fazer um simulado do fator de importação, fator bruto e o fator líquido. O fator bruto é o percentual que você vai gastar para trazer essa mercadoria para o Brasil, desde a coleta da mercadoria na origem até a entrega da mercadoria no destino, com todos os custos fixos e os custos variáveis. Isso se chama fator bruto de importação. E quando a gente fala sobre fator líquido de importação, é o custo que você vai ter sem os impostos recuperáveis. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre tributos recuperáveis conforme o regime contábil da importação. Então, cada empresa que tem o seu regime contábil, ela se recupera de alguns impostos. Então, a empresa que está no Simples Nacional não se recupera de nenhum imposto. Quem está no lucro presumido se recupera de alguns e quem está no lucro real se recupera de outros, tá? Volta lá no vídeo para você verificar sobre recuperação de impostos, né? Crédito contábil no processo de importação. Então vamos continuar no mesmo simulado, ok? Considerando uma importação marítima, LCL, 3 toneladas e 5 metros cúbicos de carga. Considerando uma importação que nós estamos trazendo 2 robôs para a solda, onde o NCM é 85153110 e nós temos de tributação imposto de importação 0, IPI 0, PIS 2,10, COFINS 10,65 e ICMS com carga tributária reduzida de 8,8. Então, o importador está em São Paulo, que a alíquota é de 18, mas esse NCM tem uma carga tributária reduzida de 8,8. E estamos considerando que o valor desses 2 robôs custa 50 mil euros, tá? Então, se a gente pegar todos os custos fixos e os custos variáveis, considerando um robô de 50 mil euros, você vai ter de fator bruto 1,28 e fator líquido 1,04, a empresa estar no lucro real, que ela tem recuperação dos impostos. Então, o que significa isso? Essa importação vai sair 28% de custo para a empresa trazer ela para o Brasil. 28% em cima do valor de 50 mil euros, que serão os custos desde a coleta da mercadoria na origem até a entrega na empresa dela em São Paulo. Isso é fator bruto, com todos os custos fixos e os custos variáveis. E o fator líquido, 1,04. Então, o que significa? Ela vai ter 4% de despesas que é referente aos custos fixos
e o imposto que não é recuperável, que nesse caso seria o imposto de importação. Mas, como a alíquota deste produto é zero, por isso que o fator líquido ficou tão baixo, 1,04. Vamos pegar essa mesma mercadoria, porém agora não considerando 50 mil euros. Vamos considerar um valor mais baixo, um valor de 10 mil euros do valor da carga. Por que eu estou fazendo esses dois simulados? Para mostrar para vocês como que o custo fixo em uma operação ele influencia no fator. Então, quanto mais você traz de importação, quanto maior o seu valor de mercadoria, melhor será o rateio desses custos fixos perante o valor da mercadoria. Então, um exemplo, quando você traz uma importação com valor muito baixo, 10 mil euros, o fator bruto e o fator líquido já fica elevado. Então, neste caso, nessa mesma simulação, a única diferença é alterando o valor da mercadoria. O fator bruto passa para 1,49 e o fator líquido passa para 1,24. O que isso significa? Que quanto menos o valor da mercadoria, maior o fator da importação. Porque os custos fixos vão ser rateados num valor menor do que o processo anterior, que o valor era maior. Ficou claro, pessoal, o que são os custos fixos, os custos variáveis, fator bruto e fator líquido? Então, é muito importante ter conhecimento dessas informações em cada processo de importação. E o que pode influenciar no fator da importação. Então, quando fala, nossa, o meu fator de importação ficou muito alto, tem que analisar o processo para verificar, de repente não fez uma importação muito pequena e teve custos fixos que acabou encarecendo o processo de importação. Então, às vezes, vale a pena aumentar um pouco mais o volume da importação para que você tenha um fator de importação menor, né? Porque os custos fixos vão ser rateados em mais valor da mercadoria. Entenderam? Alguma dúvida? Entre em contato conosco, a nossa equipe está aqui para poder ajudar no que for necessário. Muito obrigada.